Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Junto-me a cada um de vós nesta quinta-feira da Páscoa, o quinto dia pascal, para juntos escutarmos o Evangelho, depois fazer uma pequena reflexão e terminarmos com a comunhão espiritual, esta comunhão que nos une a Deus e aos irmãos, não da maneira sacramental, mas nesta maneira espiritual, como Jesus foi aparecendo nestes dias de Páscoa. Vou ler-vos então o Evangelho de hoje, que é de São Lucas, a continuação do Evangelho de ontem. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: "Porque estáis perturbados e porque se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: "Tendes aí alguma coisa para comer?" Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: "Foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois as testemunhas de todas estas coisas." Esta passagem, como digo, vem na sequência do episódio de ontem, em que os discípulos de Emaús regressam a Jerusalém e Jesus, como é próprio deste tempo de Páscoa, Jesus mete-se a caminho e vai ao encontro daqueles que a sua morte tinha dispersado. Aliás, no processo da morte de Jesus, diz que Jesus morreu para reunir todos os filhos de Deus dispersos. Nós, quando olhamos para a cruz, vemos que Jesus está praticamente sozinho, só com Maria e o discípulo amado. Portanto, o trabalho do ressuscitado é reunir os discípulos para que lhes possa dar as últimas instruções e depois, ao subir aos céus, eles fiquem com a missão de continuar a sua obra libertadora. Mas deste Evangelho há aqui três pontos que eu gostava de refletir hoje convosco. O primeiro é aquilo que eu já tenho dito várias vezes e que digo aqui mais uma vez: a paz é dom de Cristo ressuscitado. Jesus, sempre que aparece aos discípulos, diz-lhes: "A paz esteja convosco." É claro que, de certa maneira, é a saudação típica do povo de Israel. O povo de Israel não dizia bom dia, boa tarde, boa noite, dizia shalom, que a paz esteja contigo, que tu sejas uma pessoa de paz. Por isso, quando Jesus diz a paz esteja convosco, é o equivalente nosso a bom dia, boa tarde, olá, como estão? Mas, de facto, nós percebemos isso, percebemos que a paz é dom de Cristo ressuscitado, porque imediatamente a seguir, Jesus diz-lhes: "Não temais, não tenham medo, não fiquem nervosos, calma", porque a paz traz-nos muitas vezes a calma e a serenidade que precisamos para as nossas vidas. Por isso é uma das coisas bonitas que nós hoje podemos levar para a nossa vida, pedirmos a paz de Jesus Cristo ressuscitado. Nós fazemos-lo sempre nas missas, depois do Pai Nosso e antes da comunhão. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: "Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade." Portanto, nós percebemos isso mesmo, que Jesus ressuscitado é que nos dá a verdadeira paz. Esta paz que acalma o nosso coração e que nos devolve a confiança e a alegria. Depois também, como é que se muda
na vida dos apóstolos a atitude do medo e da desconfiança, da alegria e do entusiasmo. Ficam muito contentes por verem Jesus com ele. Muitos exegetas, sobretudo o mundo protestante, não fala muito da ressurreição de Jesus como um fato histórico. Alguns até, no século XIX, século XX, falavam de uma histeria de grupo, ou seja, o grupo teve os mesmos sentimentos que lhes parecia ver o ressuscitado. Mas, de facto, este Evangelho diz-nos de uma maneira muito bonita que Jesus fez-se corpo para que eles percebessem que era mesmo Ele e que não era um espírito e que não era um fantasma e que não era uma ilusão. Quando Jesus lhes diz, tocai-me, dê-me alguma coisa de comer para ver que sou mesmo eu. É mesmo o Senhor. Mesmo quando nós comungamos, e agora estamos um bocado privados da comunhão, é preciso percebermos isso. É o Senhor. Aquela hóstia consagrada não é só um bocadinho de pão. Aquela hóstia consagrada é o corpo de Jesus. Por isso, quando o Padre diz o corpo de Cristo, nós devemos dizer Amém. Porque é isso, eu acredito, eu sei, eu quero reconhecer Jesus. E é isto que nós temos também que perceber. Jesus continua connosco, não de uma maneira carnal, não de uma maneira física, mas continua connosco de muitas maneiras e é preciso que nós descobramos a maneira do ressuscitado estar connosco. Já vimos nos dias anteriores que às vezes aparece-nos como jardineiro, outras vezes aparece-nos como peregrino, como foi ontem, hoje aparece-nos como hóspede que se senta à nossa mesa. Às vezes procuramos Jesus tão longe quando Ele está tão perto de nós. E é preciso nós percebermos isso. Não andarmos à procura de Jesus fora de nós ou muito longe de nós, quando muitas vezes nós não conseguimos encontrar dentro de nós ou muito perto de nós. E depois, a terceira coisa que Jesus nos diz hoje é que quer reunir os apóstolos para lhes entregar uma missão de serem evangelizadores. E o Evangelho terminava dizendo, Jesus a eles, vocês são as testemunhas de todas estas coisas. Nós somos testemunhas da ressurreição. E é preciso não esquecer disto. Nós somos privilegiados, de certa maneira, porque temos fé. Deus deu-nos o dom da fé. Nós somos privilegiados porque podemos praticar a nossa fé, mesmo virtualmente como nestes tempos, mas podemos praticar a nossa fé. Mas não basta só termos uma prática de supermercado, de quando eu preciso eu vou, abasteço-me, quando eu não preciso não vou, hoje sim, amanhã não. O que Jesus nos pede a cada um de nós é que sejamos testemunhas da sua ressurreição. E a maneira de nós sermos testemunhas da ressurreição é mostrarmos a presença de Cristo vivo através das nossas palavras, através das nossas obras, através até do nosso testemunho verbal, às vezes de dizermos que vamos à missa, que temos fé e de falarmos de coisas de fé com outras pessoas. Tudo isso é ser testemunha da ressurreição. Eu dizia isso na missa da noite de Páscoa e no dia de Páscoa e digo hoje outra vez. É bonito, neste tempo tão difícil de pandemia, é bonito ver traços do ressuscitado em tantas pessoas que não desistem de fazer o bem, que não desistem de chegar à frente, mesmo às vezes sacrificando a sua própria vida, não desistem porque sentem que têm que estar lá, têm que ser presença de Cristo ressuscitado junto das pessoas que mais sofrem. Vamos então pedir isto ao Senhor, que nos dê paz. A paz à nossa vida, paz ao nosso coração. Nós não podemos exigir paz no mundo se nós não formos pessoas de paz. Depois também fazemos esta descoberta bonita da presença de Jesus na nossa vida. É preciso atenção, é preciso percebermos que se encontra na palavra, na Eucaristia, nos pobres, nas pessoas. Às vezes Deus mete-nos, é Ele mesmo que está a bater à nossa porta e a pedir-nos alguma coisa e nós às vezes passamos ao lado. E também pedirmos ao Senhor coragem para que, mesmo em casa, mesmo confinados, ou então a trabalhar e no nosso dia-a-dia, continuarmos a ser testemunhas da ressurreição de Jesus. Vamos agora rezar o Pai Nosso, a oração dos filhos de Deus, para nos prepararmos para a comunhão espiritual. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, nesta hora desejava receber-vos sacramentalmente, mas já que não posso, vindo ao menos espiritualmente ao meu pobre coração. Vinde, Senhor Jesus. E como ao longo da vida eu já vos recebi tantas vezes, eu me consagro e uno inteiramente a vós. Desejo a cada um de vós um bom dia, na alegria e na paz de Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.